Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite aí, entrando aí um pouquinho antes, mais uma vez, ao vivo, para fazer essa live aqui no Facebook, na fanpage HiFit, juntamente aí com vocês, que sempre estão presentes, sempre estão participando, que me acompanham aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, que acompanham aí as postagens, né, nas redes sociais, no site HiFit e por aí afora. Hoje a gente vai falar de um assunto, eu vou abordar um assunto, né, aqui na live, bastante, um tanto quanto. É, eu não gosto de usar a palavra polêmico, né? As pessoas dizem que o Rodrigo Baladã é polêmico, eu não me considero polêmico, eu me considero autêntico. Por quê? Porque eu me posiciono, eu procuro me posicionar sobre todas as questões, sobre todos os assuntos, né? Que eu abordo, desde que eu esteja fundamentado. Na área biológica não existe verdade absoluta, né? 2 mais 2 podem ser 4,5 ou podem ser 3,5, né? Na área biológica, 2 e 2 não são 4, não é a área das exatas. Então, muitas vezes a gente entra em conflito, em discussão, mas isso é absolutamente normal, desde que você esteja embasado por alguma evidência. E eu costumo sempre dizer isso, volto a repetir, né, a explicitar isso, que consideram o Rodrigo Baladã, me consideram polêmico porque eu me posiciono. Mas eu me posiciono embasado em evidências científicas, em estudos, em ensaios clínicos ou de revisão, ou revisões sistemáticas, meta-análises, enfim, por algum tipo de artigo científico para poder falar a respeito de um assunto. Eu não falo absolutamente nada do que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Eu costumo sempre dizer isso, já disse várias vezes, o que eu acho, penso, acredito ou sinto fica da porta da rua da minha casa para dentro. Da porta da minha casa, da rua da minha casa para fora, eu preciso explanar comentários fundamentados, né, para que isso tenha algum valor acadêmico. E a gente vai falar sobre o body pump hoje, que é uma atividade que é muito prescrita em academias de ginástica. Aqui no Rio de Janeiro não é muito, não conheço muitas academias aqui no Rio de Janeiro que hoje em dia se utilizam da metodologia Body Pump ou Body Systems, né, que é o conjunto todo. Body Pump é uma atividade, né, e eu vou efetivamente apresentar o que existe de evidência na literatura, né. Então, a gente vai começar aí verificar o que tem de informação na literatura a respeito do assunto. E o body pump é prescrito por muitos profissionais de educação física, né? Principalmente, eu acho que em São Paulo tem um poder muito grande, não sei em outros estados aí, o pessoal pode dizer, onde o sistema Body Systems, né, incluindo aí o tipo de aula Body Pump, ele é forte em outras cidades. Em São Paulo eu sei que é muito forte, aqui no Rio de Janeiro já foi extremamente forte, hoje em dia não mais, né? E é um assunto que efetivamente, como eu vou ser obrigado a utilizar essa palavra, é um assunto que vai gerar polêmica, porque muita gente que talvez prescreva, se utilize do sistema, da metodologia, de aula de body pump, pode gostar efetivamente do que vai aparecer, né, aqui de resultados, de evidências, né, e tem gente que talvez não goste muito e acabe se incomodando. Só que eu preciso abrir esse parêntese antes de começar efetivamente a apresentar as evidências, que se as pessoas que talvez não gostarem muito das respostas, né, elas não têm que ficar chateadas comigo, com o Rodrigo Baladã. O Rodrigo Baladã simplesmente transmite o que está na literatura. Eu não vim aqui transmitir hoje alguma coisa com relação ao body pump sobre o que eu acho, por ser uma atividade coletiva, com grupos heterogêneos, com dificuldade de implementação de sobrecarga, de periodização, com relação à intensidade de esforço, enfim, uma série de questões que a gente sabe que quando tem grupos heterogêneos, isso é muito complicado de se fazer, né? Você não tem como fazer avaliação individual de cada um. Mas a atividade existe, o sistema está aí,
e a gente precisa apresentar o que tem de evidências científicas. E o título de hoje, né, eu coloquei aqui embaixo, Body Pump, como a indústria do fitness, né, te induz a pensar. Uma abordagem prática e realista no que tange a fundamentação científica existente na literatura. E a indústria do fitness é uma arma muito poderosa de convencimento, de poder de persuasão, de venda, né? O marketing em cima de diversas atividades, e o Body Pump ele não é diferente, é muito grande, né? Só que muitas vezes isso pode não corroborar com o que existe de evidência científica. E essa minha abordagem vai ser uma abordagem prática e realista, porque, como eu sempre digo, eu não vou fazer média com ninguém, eu não faço média, eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com instituição nenhuma, muito menos com qualquer tipo de atividade ou empresa patrocinadora, seja lá o que for. Então, se tiver que encontrar bons resultados para o Body Pump, eu vou apresentar. Se não tiver que encontrar, resultados insignificantes, eu também vou apresentar. Eu estou falando isso porque eu conheço muita gente, professor, professora, colegas, profissionais, que dão aula de Body Pump. Então, estou procurando ser o mais polido possível e imparcial na apresentação das evidências. Muito bem. Com relação ao que existe de fundamentação na literatura, eu fiz um apanhado hoje, passei a tarde procurando, eu fiz um apanhado no PubMed, que é a maior plataforma de banco de dados, né, o maior banco de dados de evidências, de artigos científicos na área biológica, né, na área médica, e existem quatro artigos científicos sobre Body Pump. Desses quatro, eu li dos quatro e tirei três artigos, um agudo e 2 crônicos. Então, hoje a live é bastante bacana, porque eu não vou apresentar apenas um artigo, eu vou apresentar 3 artigos, que é praticamente 100% do que existe na literatura. Está aqui no PubMed 4 artigos falando sobre o Body Pump. Um não tem muito relação com o que a gente nos interessa no dia a dia, para quem trabalha na prática. Então, eu separei 3 artigos, um agudo e 2 crônicos, com períodos de treinamento com a metodologia Body Pump. Muito bem. Antes de tudo, eu queria mostrar um vídeo, porque se tiver algumas pessoas presentes que... O Body Pump é uma atividade lá dos anos 90, da década de 90, né? Desenvolvido por uma empresa, né, que é a Les Mills, né, International. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, se eu não me engano, na Nova Zelândia. E algumas pessoas que talvez sejam mais novas, eu já estou coroa, né, estou beirando aí os 40 anos, é brincadeira, mas efetivamente tem uma diferença para quem tem 25, 26, 27 anos. Talvez algumas pessoas não conheçam efetivamente o modelo de aula de Body Pump. Então eu vou mostrar aqui um modelo de aula, um pouquinho, para o pessoal poder entender aí o que é uma aula de Body Pump. O Body Pump aí é uma aula, né, coreografada por músicas, né, pelo tempo de músicas, onde visa trabalhar grupos musculares, né, distintos, com uma metodologia aí criada por essa empresa. Vocês podem ver aí no vídeo, com o objetivo de trabalhar um alto volume de repetições e, obviamente, com uma intensidade baixa, né, bem baixa, com um volume altíssimo de repetições durante uma aula com duração aproximadamente no total de 60 minutos. O pessoal se utiliza muito daquele bombeamento, né? Aquela coisa de 2 tempos, 3 tempos, né? Lá, vocês observem aí os agachamentos em 2 tempos, 3 tempos, bases de isometria, ou seja,
tentando criar estratégias para compensar a falta de sobrecarga, de tensão mecânica no músculo, né? Observem a amplitude curtinha para bombear aí um supino deitado, tá vendo? E aí faz 3, 4 embaixo, aí até estender, enfim, tem algumas questões aí para tentar aumentar a intensidade, a percepção subjetiva do esforço, né? Aí sai de um supino, entra numa flexão. Ela está dizendo aí que a mulher pode fazer com o joelho no chão, os homens estão fazendo a flexão normal. Lembrando que na live semana passada eu falei sobre a flexão de braço, o que acontece quando você coloca um step no chão, né? O pessoal que não assistiu pode assistir. Obrigado, Zago. Vou baixar aqui. Melhorou, Zago? Pronto, tudo bem. Já vou cortar aí daqui a pouco o vídeo também. Então é uma aula coreografada, eu posso passar aqui, olha lá, mudou já o sistema, eles estão fazendo um desenvolvimento com arranque, né? Tipo uma remada alta com um militar press, enfim. E aí vai fazer aí um stiff agora, enfim. Diversos exercícios, vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. O pessoal todo, uma aula gigantesca, o pessoal no palco são os professores para orientar os que estão lá embaixo fazendo aula. Trabalhando aí agora bíceps, né, com uma anilha especial que eles desenvolvem, enfim, tem um marketing muito grande, né, sem dúvida nenhuma o Body Pump, a empresa, né, é uma empresa multimilionária, todo mundo sabe da história aí, né, se difundiu por mais de 80 países, né, e até hoje é utilizada, praticada e prescrita por profissionais de educação física. Enfim, o vídeo vai terminando aqui. Enfim, um trabalho aí de flexor de quadril, eu diria. Enfim, tudo bem. Então essa é mais ou menos uma aula de Body Pump, né? O Body Pump ele é uma aula coletiva, coreografada, baseada em ritmo de música, enfim, time, né, em tempo. E com sobrecarga baixa e um volume de repetições altíssimos. Enfim. Esse aqui é o site da Les Mills, né, International, que é a empresa detentora dos direitos comerciais do Body Pump. E eu vou ler aqui para vocês o que fala no próprio site da Les Mills. Que o Body Pump é o treinamento certo se você procura aumento de força, resistência e definição muscular de forma rápida e eficaz. A combinação da motivação dos professores e músicas energizantes com os exercícios com anilhas e barras foi a fórmula para conquistar milhões de praticantes em mais de 80 países há mais de 20 anos. Treinamento inicial das 8 às 19. Isso aqui está no site da empresa dizendo que a atividade aumenta a força, resistência e melhora a composição corporal. Definição muscular, todo mundo sabe que é melhorar a composição corporal, né? Alterar a composição corporal de forma positiva, ou pelo aumento da massa magra, ou pela diminuição dos conteúdos totais de gordura. Isso é o site da empresa. Bom, eu vou apresentar 3 evidências. A primeira evidência, né, a primeira atividade, o primeiro artigo aí, é um artigo agudo, né, uma evidência, um ensaio clínico randomizado, agudo, que teve como objetivo verificar o gasto energético durante uma sessão tradicional de body pump em indivíduos jovens saudáveis. Porque o body pump é vendido como uma atividade que tem um alto gasto energético. E o alto gasto energético contribuiria para o processo de emagrecimento, certo? Então, esse estudo aqui verificou o gasto energético. E aí é exatamente isso. A proposta do presente estudo foi examinar o gasto energético durante uma aula tradicional, padrão de body pump, em indivíduos jovens saudáveis, né? Consistia aí de 40 pessoas, entre homens e mulheres, com idade média de 30 anos.
o gasto energético percebido, né, a percepção de esforço, né, sensação de esforço, a fadiga e o prazer da atividade também foram avaliados, né, nesse ensaio. Como conclusão aqui, eles viram que o gasto energético durante uma atividade, durante uma aula tradicional de body pump, é aproximadamente de 250 calorias, e a intensidade média do treinamento é classificada como moderada, com um match de 3,5, praticamente um match de uma atividade de baixa intensidade, mas já com 3,5 matches é uma atividade considerada moderada, um gasto energético médio de 250 calorias, uma aula de body pump. Na discussão do estudo, os autores dizem que a proposta foi examinar o gasto energético de uma aula de body pump, por aí vai, e que os resultados nesse presente estudo mostra que o gasto energético do body pump para os homens girou em torno aproximadamente 299 calorias e para as mulheres girou em torno de 202 calorias. Os resultados desse estudo, dessa evidência, não corroboram com a linha de exclamação, né, de venda da Les Mills International Limited, que o gasto energético de uma aula de body pump consumiria mais de 600 calorias por sessão. E nesse estudo foi verificado que não. Ou seja, a Les Mills está supraestimando em 3 vezes o gasto energético. De 200 para as mulheres para 600. Ou seja, uma aula efetivamente que gasta 200 calorias, a Les Mills diz que vende o modelo de aula com um consumo energético de 600 calorias. E parece que isso não é tão intenso assim o suficiente, essa atividade, para consumir 600 calorias numa aula. Então, não corrobora a evidência científica, não corrobora com o que a Les Mills vende em relação ao gasto energético do body pump, e que esse alto gasto energético direcionaria, né, um emagrecimento, né, facilitaria o processo de emagrecimento por esse alto gasto energético. Todo mundo entendeu até aí? Pessoal que está online aí, Santa Catarina, o Fernando. Primeiro estudo já foi. Um estudo agudo verificando o gasto energético do body pump. Aproximadamente aí 200, 250 calorias e não 600, como a empresa vende. Vamos para o segundo estudo. Esse segundo estudo aí agora é um estudo crônico da Camila Greco, né, do pessoal lá da USP, né, da Universidade do Estado de São Paulo, que avaliou em 12 semanas o aumento no condicionamento neuromuscular e as capacidade metabólica, né, com um treinamento de body pump. 12 semanas de intervenção. Uma pesquisa pré e pós experimental para verificar o que acontece quando se treina por 12 semanas a metodologia do body pump. Muito bem. A proposta desse estudo foi avaliar os efeitos de 12 semanas de um treinamento de body pump na composição corporal, força muscular e condicionamento cardiorrespiratório. 19 mulheres, né, jovens, foram alocadas randomicamente para fazer parte do grupo que treinou. 9 mulheres e 10 mulheres fizeram parte do grupo controle. Não fizeram nada. Com relação aos métodos, né, 12 semanas, né, eles treinaram 2 sessões por semana, né, faziam 2 aulas por semana de body pump, da metodologia body pump. Com relação aos sujeitos, eles pegaram um pessoal bem destruído, tá? Pegaram aí pessoas, mulheres, jovens, mais destreinadas, né, sem histórico de lesão, que fizeram parte do estudo aí, né? Nem na parte de membros inferiores, nem na coluna, enfim. Elas fizeram parte desse estudo, as mulheres com essas características.
Mas elas eram extremamente sedentárias, elas não eram nem só inativas, elas eram sedentárias, né? Ou seja, que na verdade realizavam menos do que 2 sessões de atividade recreacional, nem atividade sistematizada por semana, né? E além disso, os sujeitos relataram pouca experiência com treinamento com peso e sem experiência no engajamento de treinamento do body pump em 6 meses, ou seja, sem adaptação específica nenhuma com a metodologia de treinamento. Então pegaram um pessoalzinho aí, umas meninas aí bem arrebentadas, né? Porque é óbvio, se eu pego uma pessoa extremamente destreinada, quanto menos treinado, mais treinável. Quanto mais treinado, menos treinável. Princípio básico, treinamento desportivo. Então pegaram um pessoalzinho, umas meninas aí bem arrebentadinhas, bem ruinzinhas. O design experimental, os sujeitos, né, eram mulheres, os sujeitos foram randomicamente separados em 2 grupos, um grupo controle e um grupo que fez o body pump. Não existia diferença estatística entre os grupos, né? Exceto no peso, mas que isso não influencia, porque a composição corporal não existia diferença. Na capacidade neuromuscular e no condicionamento cardiorrespiratório entre os 2 grupos no pré-treino. Tá aí as características deles, né? Em relação ao percentual de gordura, né? Aqui mostra o que aconteceu com relação ao percentual de gordura, né? A composição corporal pré e pós a intervenção de 12 semanas. Grupo controle não fez nada, não interessa a gente. Grupo que treinou 2 vezes por semana, metodologia body pump, que promete modificar a composição corporal, definição, né? Tá lá no site, definição muscular, né? Rápido e segura, tá lá no site. Eu fui no site buscar. Parece que nesse estudo aqui, em 12 semanas, está aqui o percentual de gordura, modificou de 25,9 para 25,3. Sem diferença estatística. Não houve mudança significativa na composição corporal em 12 semanas de intervenção de body pump, treinando 2 vezes por semana. Como é que funcionava isso? Na primeira semana eles faziam teste de 1RM e se familiarizavam com o modelo de treinamento porque eles não eram familiarizados, certo? No primeiro dia. No segundo dia, né, na primeira semana, fazia a determinação do ponto inicial de acúmulo de lactato num teste de corrida, para verificar o ponto de ruptura ventilatória. Na segunda semana, eles faziam as avaliações antes e durante as sessões, as aulas, né, numa mesma sessão. Faziam a contração voluntária máxima e aqui a força, contração isométrica submáxima de extensores de joelho e extensores de tronco. Faziam um aquecimento numa música, mediam lactato, frequência cardíaca. Na segunda música, fazendo agachamento, lactato, frequência cardíaca e contração isométrica submáxima. E aí faziam bench press, barbell row, que é remada, fazia novamente medida e por aí vai, até a 9ª música. Da terceira até a 15ª semana, efetivamente eles treinaram. 12 semanas de treinamento. 2 sessões por semana, sem fazer avaliação nenhuma. Treinaram as sessões características do body pump, realizaram sessões numa academia, num centro de fitness, né? E depois faziam a reavaliação do RM no final da 6ª semana. E na 16ª e 17ª semana, faziam a reavaliação dos processos. Então, esse aqui foi o design do estudo. Aqui a característica geral de uma sessão de body pump. Observem os grupamentos musculares, as durações em segundos, ou seja, parte dos exercícios, 10% da intensidade relativa a um RM, bem baixo, diversos movimentos, ou seja, pegando aqui na parte da segunda música, duração de 340 segundos, em relação ao quadríceps, faziam agachamentos, 91 repetições só por agachamento. Então, eles faziam agachamentos, remada, novamente agachamento,
supino, né? Fazia remada com peso, utilizavam-se diversos exercícios, abdução aqui embaixo, tríceps testa, bíceps, enfim, e por aí vai. E no final terminavam com alongamento. Isso foi um design, isso é uma característica tradicional de uma sessão de aula de body pump. E aí, como os resultados, como eu apresentei, não tiveram diferenças significativas na massa corporal, nem na quantidade de gordura, para ambos os grupos. O grupo controle, obviamente, não fez nada, e o grupo que treinou, que fez o treinamento, né, de body pump 2 vezes a semana, não teve alteração da composição corporal. Tá aqui as características antropométricas pré e pós, como eu mostrei anteriormente, aqui, ó, percentual de gordura, lá era em relação ao peso de gordura, né? E aqui, com relação ao percentual de gordura, não houve diferença significativa em 12 semanas. E aqui é interessante, com relação ao início do acúmulo de lactato, né? Num teste máximo cardiorrespiratório, também não houve diferença significativa, não foi encontrada diferença significativa para o grupo que treinou com relação ao limiar 1, com relação à frequência cardíaca do limiar 1, com relação à frequência cardíaca máxima no teste e com relação à melhora do condicionamento cardiorrespiratório antes e depois do período de treinamento. Não melhorou composição corporal, não melhorou capacidade cardiorrespiratória, essas variáveis não houve diferença significativa para o pessoal que treinou, que realizou 12 semanas de intervenção com body pump. Está aqui no quadro, para vocês poderem entender. O limiar 1 aqui, obla, para o grupo que treinou, é o que interessa. A velocidade inicial deles, eles começavam a acumular lactato com a velocidade 9.1. Eles começaram, depois da intervenção, a acumular lactato 9.5, sem diferença significativa. Frequência cardíaca do limiar também sem diferença significativa. A frequência cardíaca máxima não baixou, com a melhora do condicionamento, frequência baixa. A potência máxima, 11.6, até piorou um pouquinho, mas não tem diferença significativa. Ou seja, não melhoraram absolutamente nada. Tudo que foi testado para o pessoal que fez a intervenção com body pump, não melhorou absolutamente nada. E aí, na conclusão do artigo, já na parte final, a massa corporal, o peso de gordura e a velocidade da corrida na faixa do início do acúmulo de lactato não mudaram significativamente em resposta ao grupo que fez o programa de body pump. Sem aumento significativo no condicionamento cardiorrespiratório, na massa corporal ou no peso de gordura, não foram observados. E o ganho funcional que se diz ter com o body pump, porque é uma atividade de altas repetições e melhoraria o fitness cardiorrespiratório, né, o condicionamento cardiorrespiratório, não pôde ser transferido para um teste, para a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, nem por mecanismo de transferência melhorou o condicionamento. Então, nessas 12 semanas de intervenção, tudo que os caras testaram, tudo que os pesquisadores testaram, o body pump não melhorou absolutamente nada. Primeiro estudo crônico não melhorou absolutamente nada. Treinaram 12 semanas e continuaram do mesmo jeito que começaram a intervenção. Então, assim, não gasta a quantidade de caloria que a empresa diz gastar. Na primeira intervenção crônica, em 12 semanas, tudo que foi avaliado não melhorou. Tem mais um estudo crônico na literatura. Provavelmente esse estudo vai dar diferença. Vamos para o terceiro estudo. Lembrando que tem 4 evidências na literatura sobre o body pump, né? Dessas 4 eu tirei 3. Um agudo sobre gasto energético, em média 200 calorias, com uma intensidade moderada de 3,5 MET. Eu apresentei agora, vocês acabaram de ver aí, um estudo crônico. Tudo que se foi testado não melhorou. Vamos para o segundo estudo crônico. Esse aqui é um pouco mais complexo, é um pouco mais completo. Esse estudo aqui é agora de março de 2017. E ele verificou os efeitos do body pump, do treinamento de força com e sem personal, na composição corporal
em mulheres obesas e também com sobrepeso. Um ensaio clínico randomizado, né? O grupo do estudo anterior já eram sedentárias, mas eram saudáveis. Esse grupo aqui já não é saudável, ou seja, é mais caído ainda, porque assim, pô, em 2011 fizeram um estudo com body pump, pô, e colocaram mulheres jovens sedentárias, pô, porque sedentário você manda espirrar 3 vezes por semana, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, melhora, mas com body pump não melhorou. E aí eles pegaram agora em 2017 um grupo pior ainda do que o estudo de 2011. Vamos fazer um estudo mais novo, vamos comparar aí o treinamento de força com e sem personal, um grupo controle também, e vamos ver aí o body pump com um grupo bem ruim mesmo, de mulheres de meia idade com sobrepeso e obesas. Tem que melhorar, porque esse pessoal que fica acamado praticamente, com IMC acima de 30, na classificação de obesidade, enfim, qualquer coisa que faça melhora. Então, assim, tem que melhorar. Nesse estudo, que comparou também o trabalho com e sem personal, de treinamento de força tradicional, eu não nem peguei os dados com relação ao treinamento de força, porque eu quero me deter nas respostas que aconteceram após uma intervenção com o sistema Body Pump. Afinal de contas, a Les Mills, que é a empresa detentora dos direitos, e aqui no Brasil a Body Systems representa, vende o produto e o serviço como se fosse magnífico, e está no site. O Rodrigo Baladano não está inventando nada. Eu estou apresentando evidências. Eu só tive o trabalho de ler tudo o que existe na literatura sobre body pump. E agora eu estou passando de forma resumida e mastigada para vocês. Então, a última evidência de março agora de 2017 mostra aqui as características da população do estudo no baseline, pessoal BP body pump, né? Pessoal com personal, sem personal e grupo controle. Idade média de 40 anos do pessoal, entre 85, 87, 90 quilos, o IMC tudo acima de 30, tudo sobrepeso e obesa, mulheres de 40 anos. Elas tinham menos massa muscular no corpo do que massa gorda. Elas tinham mais banha do que músculo no corpo. É um pessoal muito ruim mesmo. Eu não sei nem se esse pessoal consegue andar. Deve ser aquelas gordas assim que anda tudo cambaleando para o lado. Porque tem menos músculo do que gordura no corpo. Tá aqui, ó. Média de 35 e aqui 38, 40 de percentual de gordura, de peso de gordura. Então, assim... aqui embaixo as relações de força, enfim, eram fumantes também. É um pessoal muito ruim, então tem que melhorar com o body pump, né? Então vamos dar uma olhada. Como é que foi isso daí? Estudo grande, né? Para fazer o processo avaliativo, né? Para passar no processo avaliativo, a elegibilidade, foram 195 mulheres obesas e com sobrepeso. Foram excluídas 52, porque não passaram nos critérios de inclusão, de exclusão. Sobraram 143, foram alocadas randomicamente. Para o body pump foram 37, para o personal 35, para o que malhava musculação sem personal também 35, e para o grupo controle 36. Beleza, foram alocadas, perdeu-se algumas pessoas em todos os grupos, é normal, desistiram ou por falta de tempo, ou por lesão, alguma coisa, ou problema familiar, falta de tempo, e aí sobraram mais ou menos 25 pessoas para cada um dos grupos, tá? E aí, com relação ao programa de body pump, tá aqui, eles faziam um aquecimento, aí nesse aquecimento tinha o deadlift, né, o stiff com o joelho estendido, remada, um shoulder, agachamento, avanços e bíceps. Só para esse aquecimento, 88 repetições. Aí depois começa o programa, que é o programa tradicional de body pump, começa com perna, peito, costas. Eu li isso lá na programação, eu tive que estudar como é a metodologia do body pump. Sempre começa assim, aquecimento, perna, peito, costa e por aí vai, enfim. E aí tá aqui todos os exercícios tradicionais, volume de repetições altíssimos para cada música, tá vendo? Ó, 9 músicas, enfim. E aqui todos os exercícios, agachamento, lang, enfim, flexão, abdução, lateral raise, tá vendo? Remada, shoulder press, pontes laterais e por aí vai. Vamos ver os efeitos do body pump
com relação ao IMC. Body Pump comparando com o grupo controle que não fez nada. Bom, se eu fiz alguma coisa de exercício, é melhor do que não fazer nada. Todo mundo não fala isso? Tá vendo? Porque quando o Rodrigo Baladã se revolta, quando as pessoas falam assim para mim, é melhor não fazer, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E eu bato, e eu brigo, e eu discuto, tá errado. Se você fizer alguma coisa que também não sirva para porcaria nenhuma, é melhor não fazer nada. Não, é melhor fazer alguma coisa, pelo menos ela vai melhorar. O estudo anterior não melhorou nada, não melhorou condicionamento, não melhorou resistência ao lactato, não melhorou força, não melhorou composição corporal. Nesse estudo aqui agora de março de 2017, bom, o IMC não melhorou. A massa muscular, melhorou, ó. 100 gramas. Que legal, hein? O peso de gordura, 0,6. Que legal, 600 gramas. Percentual de gordura, 0,3. Não diminuíram nem 1% de gordura. Não diminuíram 1% de gordura na composição corporal. Quem fez a intervenção de Body Pump. Mais uma vez, isso com relação ao grupo controle. Agora é comparando a média entre pré e pós, certo? Entre pré e pós, o IMC diminuiu 0,3, não saiu da classificação de obeso e sobrepeso. A massa muscular aumentou 100 gramas no pré e pós. A massa de gordura em quilo, diminuiu 1 quilo. Diminuiu 1 quilo em meses, tá vendo? Que legal, 1 quilo a menos para quem fez Body Pump. Com relação ao percentual de gordura, diminuíram 0,8%. Com relação ao pré e pós. Aqui no primeiro gráfico, é comparando as variáveis de composição corporal com o grupo controle. E aqui agora é comparando com pré e pós, entre ele mesmo. Ou seja, no primeiro gráfico, quem não fez nada com nada, ficou igual quem fez Body Pump. No segundo gráfico, comparando pré e pós, a própria característica de quem fez o Body Pump com pré e pós, não teve diferença significativa nenhuma. Artigo de março de 2017, mas o Body Pump não é bom? Cara, eu sei que vai ter gente que vai querer me matar. Eu conheço uma porção de gente que segue a HiFit que vende aula de Body Pump. Eu acho que eu vou perder uma porção de seguidores. Mas eu sou obrigado a apresentar a verdade. Eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma. Ninguém me patrocina. Eu jamais aceitaria ser patrocinado por alguma coisa e ter que me calar. Isso vai contra a minha índole, o meu comportamento, a minha personalidade. Eu apresento o que está na literatura. Vamos para a discussão do estudo, como eu sempre falo, a parte mais importante. O principal achado do estudo, após 12 semanas de intervenção também, foi que o Body Pump não mudou a composição corporal com relação ao programa de treinamento. O Body Pump falhou por aumentar a força máxima, a resistência, que diz que faz muitas repetições e melhora a resistência, e indica que os participantes que selecionaram baixas intensidades, baixas cargas, isso aconteceu por causa disso ou porque eles não alcançaram a fadiga durante as sessões. Mas isso é muito óbvio, isso sempre acontece, porque a gente sempre vai tender a colocar menos carga do que a gente vai falhar. Body Pump é uma atividade coletiva com um grupo heterogêneo. Eu estou na atividade, eu estou dentro da aula, uma velhinha de 60, 70 anos também está na aula. Você acha que a mesma intensidade para ela vai ser a intensidade para mim? Esse grupo aqui era um grupo arrebentado. Mulheres obesas, fumantes. Não melhorou a força. O Body Pump falhou em aumentar a força, a resistência muscular, a composição corporal. Além disso, não aumentou, não teve diferença significativa na massa magra, certo? E também não diminuiu, nem por aumentar a massa muscular, e também não diminuiu a massa gorda, comparando com o grupo controle, cara.
enfim, isso pode ter sido causado por treinamento em baixa intensidade. Mas o body pump não é bom? Conclusão do estudo: após 12 semanas de exercício, na avaliação da saúde do condicionamento físico em mulheres obesas e com sobrepeso se exercitando com body pump, não aumentaram a força muscular. Enfim, o treinamento de carga, né, individual, com e sem personal, efetivamente aumentou a força. É óbvio, eu não queria nem botar isso aqui, é porque está junto na mesma frase, eu não tenho como apagar, não tenho como tirar. Mas é óbvio, o treinamento de musculação aumentou a força, com ou sem personal. Quem treinou body pump não aumentou força, não aumentou resistência de força e não alterou a composição corporal. E aqui está dizendo que esse aumento de força ele foi amplificado, óbvio, quando se treina com personal, os estudos na literatura mostram efetivamente que você ainda melhora mais ainda do que quem treina musculação sem personal. É mais um peixe para a gente vender. Vocês conseguem enxergar aí o que está escrito nesse slide? Eu queria que vocês me dessem um ok para... Eu apresentei tudo que existe de evidência na literatura sobre o body pump. Estudo agudo, estudo crônico, o que existe na literatura. Se ficarem insatisfeitos com a minha apresentação, desenvolvam um estudo novo. Eu peguei grupos eu peguei o que existe na literatura e os grupos, os sujeitos das duas pesquisas são mulheres arrebentadas. No outro, homens e mulheres, e nesse daqui, mulheres obesas e, enfim, não houve diferença, melhora de nada. Vou ler aqui o que está escrito no slide, porque talvez as pessoas não estejam, vocês que estão aí do outro lado, não sei se estão enxergando. Que bagunça é essa, minha gente? Eu tenho uma dúvida, então. Para que serve o Les Mills Body Pump? Eu sei. Alguém sabe o que é aí? Pode ser que serva para isso. Pode ser que sirva para isso. Provavelmente serve para isso. O body pump. É para isso que o body pump serve. O body pump serve para a mente, serve para o prazer, serve para esparecer, zen. Eu, como sou um cara extremamente tecnicista e a minha carreira inteira eu trabalhei com treinamento personalizado, individualizado, eu não suporto atividades coletivas e é por isso que eu não suporto atividade coletiva, porque você não tem como mensurar, como calcular, como quantificar o trabalho. São grupos heterogêneos, você não tem como individualizar. Princípio básico do treinamento desportivo. Quando você fere a individualidade biológica, todo o trabalho vai por água abaixo. Então, eu nunca gostei de trabalhar com atividade coletiva e sempre execrei. Tá aí por que eu não gosto. Estou apresentando o que existe de evidência num modelo que é vendido para mais de 80 países, milhões de pessoas, milhões de usuários. E sabe o que é pior? Os profissionais de educação física que compram isso para poder dar aula disso. Isso é que é triste. Isso é que é triste. Porque se não tivesse quem fizesse esse tipo de aula, não teria aluno para fazer. Porque se ninguém dá aula disso, não tem aluno para fazer. E aí vão dizer que o Rodrigo Baladã não presta, que o Rodrigo Baladã é odiado. Provavelmente eu sou odiado por metade e eu sou amado e idolatrado por metade. Porque eu me posiciono. Se é ruim, se é bom, é bom. Eu apresentei aqui que a literatura mostra, do que tem de estudo. Se tivesse mais estudos, eu procuraria ler e apresentar outros estudos. Eu gostaria de apresentar um estudo que mostrasse o contrário, que o body pump é eficaz, como a própria empresa vende no site dela. Mas não é, não sou eu, não é a minha opinião pessoal que está aqui. É o que está disponível na literatura, é o que está aí. Então, assim... Pessoal que tiver perguntas aí para fazer antes da gente terminar, vou verificar aqui parou, tá lento aqui hoje, enfim, não sei se o pessoal tem aqui, de qualquer forma as perguntas elas ficam, o pessoal pode, serve para mais uma vez enganar as pessoas, Busato, mas enganar as pessoas não é o público, Busato, o que acontece? Vamos para essa discussão aqui bacana.
O público não tem obrigação, o público final, o consumidor, o aluno da academia, ele não tem obrigação de ter conhecimento sobre o que funciona. É uma atividade extremamente motivacional, não se pode negar, com um grupo de pessoas. Para quem não gosta de fazer atividade sozinho, o treinamento de musculação é extremamente sacal e monótono. Sempre foi, sempre vai ser, não tem o que inventar a musculação tradicional. Então, assim, as pessoas compram, o público final que eu estou falando, o aluno compra, só que ridículo é o professor se empolgar com o body pump e falar, não, eu defendo o body pump é bom, o body pump aumenta a força, aumenta o condicionamento, aumenta a resistência de força, né? Aumenta a RML, melhora o condicionamento cardiorrespiratório por mecanismo de transferência. Não melhorou nada, cara. E nem a composição corporal melhora. Diz que gasta mais de 600 calorias, gasta 200 e lamba os beiços. Tudo bem que gasto energético não tem relação quase nenhuma com o emagrecimento. Não vou entrar aqui em biologia molecular, porque quem sabe muito disso e me dá aula é o professor doutor Luiz Carlos Carnevale e o professor Júlio César Papês, que são meus professores, né? Tem o Tiago Leite também, que é um monstro, meu grande amigo, sabe tudo de bioquímica, é um cavalo. Não vou entrar nesse mérito, porque quem sabe disso é eles, apesar de no meu curso de HIIT eu entrar bastante em biologia molecular, por causa do suporte que eles me deram, mas assim, os professores envolvidos é que tem que parar, falar assim, olha, tem evidência aqui, cara, que não funciona. É comércio? Beleza, é comércio, então vamos vender, mas pelo menos fica sabendo que não funciona. Faz para outra coisa. Agora, dizer para o aluno, não faz o body pump, que é uma atividade que tem um alto volume de repetições, estresse metabólico, patati patatá, e que vai te emagrecer. Não vai, tá? Não vai. É o que a literatura mostra. Não melhora nada, pode causar contusões, enfim, desanimando, enfim, Leandro. Gostaria que vocês pudessem colocar aí os comentários de vocês. Se não aparecer aqui agora, eu vou responder depois. Eu queria, antes da gente finalizar, né, aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Todo mundo sabe que eu gosto de falar isso. E eu quero deixar um recado final. Queria fazer uma chamada para vocês que estão aí presentes. Por que não funciona? Por que os resultados são pobres? Porque a atividade é heterogênea. O que acontece hoje em dia na educação física? Muita gente, todos vocês que estão presentes, falam dos cursos da HiFit, do HIIT, dos segredos da hipertrofia, do próprio periodização, mas eu queria fazer uma chamada que poucos tem informação. Lá no site tem 2 cursos que se chama Ciência na Prática. Por que o curso é fantástico, na minha opinião? Porque ele pega um modelo, um estudo de caso extremamente comum, vivenciado por nós profissionais da prática na academia, e ele mostra, o curso mostra, através de uma prescrição de treinamento, de uma prescrição alimentar e de uma prescrição de suplementos, qual é a melhor estratégia, tanto para se hipertrofiar, quanto para se emagrecer. Você, quando vai montar um programa, você não monta um programa de treinamento individualizado a partir de um estudo de caso? Essas atividades coletivas, heterogêneas, não funcionam porque não existe um estudo de caso. Eu queria fazer trazer a atenção de vocês para isso. Lá no site da HiFit, o curso Ciência na Prática tem 2 módulos, um para hipertrofia e um para emagrecimento. Para as pessoas que têm dificuldade em escolher um programa de treinamento, têm entendimento de nutrição, de suplementação, para um aluno que vocês estejam trabalhando com treinamento personalizado, lá tem um estudo de caso de um aluno extremamente comum. O que é um aluno comum? É mais comum vocês terem um aluno que treina personal 5, 6 vezes na semana ou terem um aluno de personal que treina 2, 3 vezes na semana com vocês? Como montar um programa de treinamento para um cliente assim? O curso Ciência na Prática mostra isso. Vocês têm como seguir. É um curso que é pouco visível dentro da HiFit, em virtude dos segredos da hipertrofia, do HIIT e agora do periodização, que é o mais novo.
mas é um curso que é uma mão na roda para quem trabalha com personal e precisa de exemplos. Mostra lá o processo avaliativo, como se prescrever o treinamento para hipertrofia, para o treinamento de força e para o treinamento cardiorrespiratório. Não sei se tem gente aí que já está presente na live e já fez o curso Ciência na Prática, mas eu faço aí essa referência para vocês que estão presentes, porque é muito fácil você lidar com um estudo de caso, é o exemplo, e muitas vezes se o teu aluno não for muito parecido, é só você trocar os dados e é um guia que você tem como prescrever sem medo de errar, sem ter o risco de errar. É um curso que é pouco visível dentro da HiFit, né, do site, mas que é um curso muito bom. De qualquer maneira, eu vou ver depois os comentários. Aqui não aparece para mim online, uma pena, mas eu queria agradecer a participação de vocês. Eu agradeço muito. Vai ficar disponível. Os artigos também, quem precisar, pode pedir aí nos comentários da live. Vai ser disponibilizado para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui hoje de noite compartilhando informação comigo. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a leitura. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau!